Pois é, e o Brasil já chega a 100 mil mortos. A situação não é diferente em praticamente nenhum município da federação. Por menor que seja a cidade hoje, já convive, se não com mortes, com pelo menos de pessoas infectadas. Campo Mourão, a situação é preocupante, desesperadora. A nossa equipe foi até lá, onde a Covid-19 mostrou uma das consequências mais terríveis. Os asilos. São lugares onde os nossos velhinhos devem descansar, né? Se sentir mais seguros, protegidos. Mas com o coronavírus, alguns desses centros viraram um cenário de drama. Um drama que vive os idosos frente a frente com essa doença. Veja aí a reportagem do Cleval Sabino e da Gabriela Medrano. Minha mãe foi uma mulher guerreira. Uma mulher que teve meu pai, mas meu pai era doente, né? E ela sustentou nós costurando, lutando, sabe? Meu pai judiava muito dela. A minha mãe foi uma mulher muito guerreira, eu e ela era muito amiga. A gente cantava junto, saía fazer visita junto, onde uma ia, a outra ia. Essas são algumas das boas lembranças que restam da dona Noêmia, mãe de Fabiana. A idosa, que tinha estágio avançado de Alzheimer, completaria 78 anos este mês. Dona Noêmia havia sido internada no Lar dos Velhinhos de Campo Mourão em 2014 pela filha. Segundo Fabiana, quem deu a notícia da morte foi uma prima e não a direção do asilo. O sentimento é de indignação. Ela ficou lá, mas eu era tutora. É triste, porque se eu não tivesse deixado nenhum número lá, né, mas eu tinha deixado, né? E outra, tinha parente mais perto aqui para ligar, né? A coordenadora do asilo disse que qualquer informação sobre os internos é passada para os responsáveis cadastrados. Às vezes a gente tenta entrar em contato várias vezes com a família e às vezes a gente não consegue. Então, quando a gente não consegue, a gente mesmo vai até a Santa Casa e faz todos os procedimentos. A morte da idosa foi a segunda por Covid registrada no Lar dos Velhinhos. Até a última sexta-feira, eram 9 vítimas. Ainda em maio, o Ministério Público fez recomendações ao Lar dos Velhinhos para a adoção de medidas para reduzir os riscos. Com o agravamento da situação, foi realizada no dia 5 de agosto uma reunião com representantes da saúde, do MP e do lar. Ficou definido que todos os colaboradores e idosos precisam fazer novamente o teste, mesmo aqueles que já testaram negativo anteriormente. Até o momento, quando a gente não sabia quem estava positivo e quem estava negativo, eu não tinha como separar. Então, assim, estavam separados aqueles que tinham algum sintoma gripal. Quem não tinha, todo mundo utiliza realmente o mesmo local. Mas a gente sempre seguiu o distanciamento, tudo que tinha na nota, né, e tudo que tinha no nosso plano de contingência sempre foi seguido. O secretário de Saúde do município afirma que uma das medidas que serão tomadas para diminuir o contágio é a contratação de uma empresa de higienização. Além do trabalho diário, 24 horas por dia, com nossos profissionais que estão lá dentro também auxiliando nesse monitoramento desses sinais de agravamento dos idosos. Enquanto o Ministério Público do Trabalho investiga eventuais irregularidades no Lar dos Velhinhos de Campo Mourão, a notícia comove a todos. Um dos internos fez uma homenagem em memória dos companheiros. Olha, além da tristeza da família que perdeu aí o seu ente querido para a Covid dentro do asilo, tem também a preocupação daqueles que continuam lá e dos familiares desses que ainda estão lá e que podem estar contaminados, podem ter sido contagiados. Agora, algumas medidas de segurança vão ser tomadas. Poxa, podia ter tomado essas medidas antes, será que seguiram a recomendação do Ministério Público? Lamentável isso, as nossas condolências, viu, a essas famílias. E aí eu fico imaginando, né, um filho, uma filha, que colocou o pai, a mãe, ou talvez até o neto que colocou o vovô lá no asilo porque não tinha condições de cuidar. Hoje, como é que deve estar a consciência, né, o peso na consciência de talvez até se sentindo responsável. Talvez se estivesse aqui comigo, se estivesse em casa, se eu tivesse condições. Triste falar isso, mas infelizmente agora é tarde para se lamentar.